Antes de falarmos de eliminação de registros impressos, devemos saber de algumas informações. A terceira revolução industrial se iniciou em meados de 1950. A partir desse momento, diversos campos do conhecimento começaram a sofrer mudanças devido ao avanço tecnológico. Assim, assumiram posições de destaque. Neste momento, empresas de informática, telecomunicações, eletrônica, entre outros. E essas empresas têm uma característica em comum: a produção de dados, que por muitas vezes foi preservada em mídia física, como papéis. Segundo o relatório de Jacob, 2005, especialista em análise do mercado de papel e celulose, em 1950 foi produzido e consumido cerca de 50 milhões de toneladas de papéis. Em 1960, a demanda média cresceu cerca de 5 a 6% ao ano. A produção e o consumo mundial de papel cresceu nos anos de 2002 a 2004, alcançando 359 milhões de toneladas. Em 2007, a Unesco descreveu que o consumo de papel deve crescer a 2,1% ao ano, atingindo cerca de 494 milhões de toneladas anuais em 2020. Essa previsão não se mostrou de toda errada, pois Renata Mercante, editora sênior de notícias da Fast Market, fala que está previsto que a produção mundial total de papel e papelão deverá aumentar 0,3% ao ano no período de 2019 a 2024, atingindo 427 milhões de toneladas no final do período da previsão. Após cair mais de 5% em 2020, devido à pandemia da Covid-19, o crescimento será em média superior a 2%, retornando a produção de papel e papelão em 2022 a 2023 de volta aos níveis anteriores à pandemia. Mas como chegamos a esse ponto? O ser humano tem a necessidade de registrar conhecimentos, suas histórias, suas leis e seus direitos, mas antes não existia uma forma prática de fazer isso. Até o surgimento do papel, invenção essa atribuída ao chinês Tai Lung em 105 d.C. Ok, agora você já sabe como é o consumo de papel mundial e como se originou. Mas o que é a eliminação de registros impressos e para que fazer isso? Bom, a eliminação de registros impressos consiste na extinção dos documentos que já cumpriram o prazo de guarda e que possuem pouco valor. Bom, o Brasil está entre os 20 países que mais consomem papel do mundo. A pesquisa mostra que as empresas brasileiras perdem um documento a cada 12 segundos. Os funcionários passam até 2 horas por dia em busca de documentos perdidos. Se ao invés de fazer a impressão dos documentos, no caso papéis, poderíamos arquivar ou salvar eles em dispositivos eletrônicos. Assim, conseguimos diminuir o consumo de papéis e, além disso, vai aumentar a produtividade dos funcionários na hora de procurar os documentos solicitados. O uso do papel cresceu mais de 400% em todo o mundo nos últimos 40 anos. A consequência disso é o derrubamento em massa de árvores e mais árvores. E para produzir 1 tonelada de papel emite-se mais de 1,5 tonelada de CO2 equivalente. E com a quarta revolução industrial, pode-se ter arquivos digitais, que oferecem mais agilidade e praticidade. Até agora, sabemos o consumo de papel mundial, como se originou, o que é eliminação de registros impressos e para que fazer isso. Para dar um exemplo de como a sociedade já vem tentando reduzir o consumo de papel impresso, pegamos como foco as escolas de Dourados MS. Escolas em geral produzem grandes quantidades de papéis impressos e guardam. Bom, para melhor exemplificar isso, chamo o professor Alessandro, que trabalha tanto na rede estadual quanto particular. Vamos lá. Sobre a tua primeira pergunta, como é que a escola faz eliminação de registro impresso? As escolas estaduais, elas estão utilizando o que se chama de papel zero. É um protocolo da Secretaria de Estado de Educação, no qual a eliminação deveria ser total, mas a gente acaba não... Existem alguns processos que necessitam ser impressos para a geração de documentos e assinados, mas a grande maioria dos documentos, né, diários, por exemplo, aquele diário que a gente registrava a presença do aluno, ele não é mais impresso, o professor não tem mais aquilo ali impresso. O professor faz totalmente digital. Existe uma plataforma que é o SGDE, é o Sistema de Gestão de Dados Educacionais, no qual o professor trabalha com
com o SGDE e não é necessário mais o registro em papel, né? O descarte de papel. Nós temos um problema com relação ao descarte de papel, uma vez que os documentos impressos antigos, a orientação é que se mantenha um arquivo morto na escola, né? Um arquivo aí, e os registros de alunos não digitalizados, ou seja, aqueles alunos que foram implantados, que foram alunos da escola antes da implantação desse sistema, é necessário manter as pastas deles. Então, assim, a eliminação, ela é nesse sentido. E a transmissão de informações e de orientações é feita através das comunicações internas, as CIs. E essas CIs, elas são agora todas digitais. A gente não faz mais a impressão da CI para guardar na escola ou para distribuir para os professores. Essa CI, ela é encaminhada, um arquivo PDF, nos grupos de WhatsApp da escola, que são os grupos de comunicação, e todos têm acesso, tá? Com relação, por exemplo, às coisas que nós adotamos foi essa, né? A questão dos boletins, os alunos têm acesso aos boletins digitais, mas há uma certa dificuldade dos alunos acessarem. Então, os alunos, eles têm acesso às notas no SGDE, no sistema, ele acessa com o número dele, cada aluno tem um número, né? Então esse número é disponibilizado para os alunos e eles conseguem fazer acesso para poder acessar suas notas e a seus registros. Então, assim, esse método de registro de acesso digital, ele acontece. Interessante, mas como uma empresa pode começar a fazer isso? A melhor medida para aperfeiçoar os processos, evitar desperdícios e perdas e organizar a papelada do escritório é adotar um software para a gestão dos documentos. Talvez você deva estar se perguntando, mas não sou empresário, como posso fazer a eliminação de registros impressos, sendo que ao longo da minha vida acumulei bastante papel impresso, ou em casa ou no trabalho? Esse vídeo demonstra como deve ser preparado o papel para depois ser descartado. Quero dicas para reciclar papel. Como eu faço? Agora, é uma tentação fazer bolinha de papel antes de jogar na lixeira, mas eu já sei que isso não é bom para reciclagem. Porque quando você amassa o papel, você danifica as fibras. E isso vai diminuir a qualidade do material que vai ser reciclado. Então sempre coloque o papel em uma caixa o mais intacto possível. Os desafios que eu vejo, assim, o mais iminente é basicamente a educação ambiental mesmo. Você convencer o pessoal a fazer uma segregação, uma recuperação desse material sem contaminar com outros materiais. Você segregar efetivamente na geração do resíduo. Se a folha tem alguma cola, adesivo ou resina, tipo um post-it, então é melhor cortar essa parte fora, porque esses produtos também contaminam o processo de reciclagem.